Gente querida, hoje nós temos o encerramento dessa série de mensagens, Quem Precisa de Igreja. E eu queria rever algumas coisas com vocês que são bem importantes, que eu acho muito importante que nós fixemos. Quando a gente se faz essa pergunta, quem precisa de igreja? Eu consigo imaginar 3 grandes grupos de respostas. E eu queria pedir que você tente, de alguma forma, ver mais ou menos aonde você se enquadra nisso. Uma resposta que eu ouço bastante das pessoas é: eu e a minha família precisamos. São aquelas pessoas que amam a igreja, já experimentaram coisas boas dentro de uma comunidade cristã, veem como isso faz diferença na sua vida, veem como isso faz diferença para a sua família, veem como isso faz diferença para os seus filhos, para o seu casamento. São as pessoas que, como eu, já entenderam esse projeto e amam ele. E se você faz parte desse grupo, essa série de mensagens, ela vem ao nosso encontro dizendo: tá certo, continua nesse caminho. Você vai chegar um dia, vai olhar para a sua vida, vai olhar para a sua família, para os seus filhos, para o seu relacionamento conjugal, e você vai dizer assim: valeu a pena, valeu a pena. O segundo grande grupo que a gente muitas vezes tem são as pessoas que dizem assim: ó, eu já ia, mas hoje eu não vou mais. E eu aposto que você conhece alguém que fala assim, eu penso assim, talvez alguns de vocês já pensaram assim. Quem sabe você que está na transmissão hoje pensa assim: eu ia, mas hoje eu não vou mais. E por quê? Porque muito provavelmente aconteceu alguma coisa, uma decepção, uma frustração, sabe, que a gente tem visto e conversado assim com pessoas, e a nossa sincera impressão é que o número de pessoas que são machucadas por igrejas interesseiras tem aumentado cada vez mais. Esse número tem aumentado cada vez mais. E eu sou muito sincero em dizer, já comentei isso outras vezes, mas eu repito, eu realmente creio que se eu tivesse vivido o que você viveu, que pensa assim, experimentado o que você experimentou, eu pensaria da mesma forma. E aí essa série de mensagens, ela vem ao nosso encontro para nos abrir para uma nova oportunidade. Vocês sabem que ser igreja não é somente nós ouvirmos da palavra juntos, mas nós buscamos um propósito. E qual é esse propósito? Ser como Cristo. O propósito de nós irmos numa igreja não é só nós aprendermos juntos, a gente quer ser como Cristo. E vocês vão convir comigo que é difícil não gostar de uma pessoa que é parecida com Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que o fato de nós termos às vezes uma placa fora da construção dizendo igreja, significa que todas as pessoas que estão ali realmente buscam ser como Cristo. E às vezes a gente tem contato com pessoas que não estão nesse mesmo objetivo. Mas eu queria dizer para você que talvez se machucou com a igreja, dê uma nova oportunidade. Conheça pessoas que realmente estão querendo ser como Jesus. E você vai ver como esse projeto é lindo. E você vai ver que vale a pena. Mas, terceiro grande grupo, pode passar, mais um. São as pessoas que dizem: eu vou quando dá. Eu acho, sinceramente, que esse é o maior grupo de pessoas. Quando a gente fala de igreja, em Chapecó, no Brasil, no mundo. Aquelas pessoas assim que, eu não sou contra a igreja. Não sou resistente. Mas eu também, assim, eu vou de vez em quando, né? Se eu não estou cansado, se não tiver outra coisa para fazer, se não tiver nenhum outro compromisso, se eu não receber nenhuma visita, se eu estiver tranquilo e inspirado, bom, eu vou. E aí, de repente, são pessoas que vêm uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses ou mais. E para essas pessoas, assim, são pessoas que talvez o único problema é que não valorizam o suficiente. E essa série de mensagens que a gente tem trazido para o coração dessas pessoas, talvez ela vai dizer: ei, não sei se você percebeu, mas o projeto igreja é um presente de Jesus. O presente mais caro da história, porque a Bíblia fala que Ele deu sua vida pela igreja. É um projeto que Jesus, sabe, eu imagino ele pensando no cristianismo, em como nós viveríamos a fé. Ele disse: cara, sozinho essas pessoas não vão conseguir, mas elas vão se reunir, e elas vão formar uma família onde elas estiverem,
E elas vão aprender a ser amigos, eles vão aprender a participar das lutas e das alegrias uns dos outros. Esse vai ser um grande presente, elas vão me seguir juntos. Jesus, quando pensa a fé cristã de uma forma muito clara na Bíblia, a gente trabalhou durante essa série, ele pensa justamente pensando em comunidade, pensando em igreja, pensando em a gente vivendo isso como uma família, como um grupo. E essa série, ela vem nesse sentido no nosso coração, dizendo: valorize esse grande presente que é a igreja. Vive isso, se envolve, se doa. Ame aquilo que Jesus também amou. Bom, na última semana, nós conversamos, a Susan trouxe um assunto muito legal, quando ela fala que igreja é um lugar para pessoas procurarem ajuda. E foi uma mensagem extraordinária. Se você não ouviu, vale a pena você ver a gravação. Não é porque é minha esposa, mas ela realmente trouxe uma mensagem muito bacana para os nossos corações, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre pessoas procurando respostas. E a minha pergunta para vocês é: onde vocês procuram as respostas de vocês? Onde é que vocês normalmente procuram as respostas? Estão com dúvida? Onde é que vocês procuram as respostas? Eu sei. Pode colocar na tela lá, Lari. Aqui. Vocês sabem que uns meses atrás, eu estava na casa dos meus pais, e meu pai estava com um problema no gás, na tubulação de gás da casa. E o meu pai, ele é muito MacGyver, assim, ele faz tudo, né? Mas quando é gás, daí ele disse: não, peraí, daí não, né? Vamos chamar alguém especializado. Chamou então um prestador de serviço, que estava lá arrumando, e a gente estava do lado supervisionando e conversando com o prestador de serviço. E aí meu pai perguntou: onde é que tu aprendeu, né, a mexer no gás, assim? Fez algum curso profissionalizante, técnico? E o cara olhou para nós e disse, com maior tranquilidade, assim: não, aprendi no YouTube. Assim, a gente ficou super seguro, você imagina, né? Não, tá tranquilo, nada aqui vai explodir. Mas, cara, é muito normal, né? Quando a gente quer saber alguma coisa, onde é que a gente vai? No YouTube. Vai no Google. Vai no Instagram, vai no TikTok. Embora que se você procura coisa no TikTok, não sei se vai encontrar coisa boa. Mas enfim, procura no ChatGPT. Muito normal. Agora, por curiosidade, vocês sabem qual é a pergunta mais feita no Google? Eu perguntei essa semana para o próprio Google qual é a pergunta que ele mais responde para as pessoas. Sabe o que o Google me respondeu? Que dia é hoje? Olha só, né? O universo da informação na palma da nossa mão. Temos um privilégio que nenhuma outra geração da história teve, né? E aí, como é que a gente usa isso? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Perguntei para o Google qual é uma das perguntas que ele mais responde. Sabe o que é? Diagnóstico de doença. Quem nunca, hein? Quem nunca estava com uma dor em alguma coisa, entrou no Google para ver o que era, aí viu ali, pode ser câncer, começa a ficar desesperado. Quem nunca? Agora, falando sério, eu perguntei essa semana para o próprio ChatGPT o que ele acha de nós usarmos ele mesmo, o ChatGPT, como uma ferramenta de aconselhamento. Eu perguntei para ele se ele é uma ferramenta confiável de aconselhamento pessoal. Sabe o que ele mesmo respondeu? O uso da IA para aconselhamento pessoal pode ser útil para organizar pensamentos. Mas olha só, mas não substitui relações humanas reais, nem orientação de pessoas que conhecem profundamente a nossa vida. Quando usada de forma isolada, olha só, pode gerar riscos como sensação falsa de profundidade, excesso de confiança, autoengano e principalmente isolamento relacional. Enquanto o uso saudável acontece quando a IA serve apenas como um apoio inicial. Mas, e aqui eu quero sublinhar, olha só, decisões e processos importantes continuam sendo vividos em comunidade, com diálogo, escuta e acompanhamento real. Então a IA está dizendo, não, eu não sou confiável. Talvez uma coisa inicial para organizar suas ideias, tudo bem, mas eu não sou confiável. E tem riscos. E uma coisa que eu acho muito legal que o ChatGPT coloca, e isso para nós é uma grande, é muito importante para a mensagem de hoje, é as nossas dúvidas, as nossas questões,
elas não precisam ser vividas solitariamente, individualmente, cada um no seu canto. As nossas dúvidas, elas devem ser vividas em comunidade, com diálogo com outras pessoas que nos amam, que conhecem a nossa vida. Ou seja, qual é o lugar para a gente trazer as nossas dúvidas? Uma comunidade. E hoje o nosso ponto é justamente esse. Igreja é um lugar para a gente trazer as nossas dúvidas e vivermos a busca por respostas juntos. As nossas dúvidas, mais uma, pode passar. As nossas dúvidas, elas se resumem normalmente em duas grandes questões. Por quê e o quê? Reflete um pouco comigo se eu não estou certo. Por que são as perguntas de causa, né? Por que existe tanta maldade no mundo? Já se perguntou isso? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente se faz essas perguntas. Por que o mundo existe? Por que as coisas são do jeito que são? E as perguntas referentes ao quê? Pode só voltar um pouquinho. Elas têm a ideia do o que eu faço quando eu estou com um problema? O que eu faço com um relacionamento em crise? O que eu faço para aproximar o coração dos meus filhos? O que eu faço para que as coisas na minha vida fluam melhor? Essas são as duas grandes questões que a gente carrega diariamente com a gente. Concordamos ou não? Certo? E eu não vou dar resposta para todos os porquês e os quês de vocês, eu acho que seria impossível. Mas eu vou dizer para vocês que a Bíblia nos fornece um caminho que eu já tenho usado há anos, e tem trazido tantas respostas para mim, e um conforto tão grande. Deixa eu começar com vocês falando primeiro do porquê. Quando a gente pergunta do porquê, tem duas grandes motivações. A primeira motivação do porquê é uma motivação intelectual. Às vezes as coisas não fazem sentido. Às vezes a gente não consegue acreditar realmente. A gente não consegue acreditar, às vezes, na vida, numa existência de um Deus. E eu já conheci muita gente assim, e são lutas reais que as pessoas têm. Eu quero, inclusive, colocar um vídeo para vocês, de um ateu colocando as suas perguntas para um pastor. Eu achei muito interessante, eu queria compartilhar esses 2 minutinhos de vídeo com vocês. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Mas não isso tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. Sim, princípios, por exemplo, a nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não sei que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com Você é da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Talvez a sua mente bugou agora,
Não se preocupe, é um efeito colateral do vídeo. Mas o que eu quero dizer, existem pessoas com dúvidas reais sobre isso. Talvez você tenha isso. E não tem problema ter isso. Mas você percebe que quando a gente começa a expressar as dúvidas, a gente começa a encontrar respostas. E existem respostas. E respostas boas. Respostas que nos convencem. Você pode depois pegar esse vídeo e mandar para os seus amigos ateus, porque ajuda, realmente pode ajudar. Agora, eu já tive essas dúvidas. E eu fico muito feliz e grato, porque eu pude expressar essas dúvidas até dentro da igreja. E eu não tive um líder de jovens, ou um pastor rabugento, com a cara de bravo, dizendo assim, que é isso? Isso é falta de fé. Não. Eu tive pessoas que sentaram do meu lado e disseram, cara, eu já tive dúvidas parecidas, deixa eu compartilhar contigo algumas das respostas que eu tive. Você percebe? Dúvidas são vividas em comunidade. A gente aos poucos vai encontrando respostas. Mas boa parte das pessoas que perguntam o porquê, não é por razões intelectuais, grande parte é por razões emocionais, tiveram um grande problema. Sei lá, passaram por um diagnóstico difícil. Ou tiveram alguém conhecido, um parente que passou por algo muito complicado e começaram a se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você já teve isso? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou uma pessoa correta, uma pessoa boa, né? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Será que é castigo? Será que não? E eu vou dizer para vocês que outras pessoas já tiveram essas perguntas. E agora a gente vai caminhar para a Bíblia. Coloca lá, Lari, mais uma vez. Em João 16, novamente a gente está falando, só para vocês terem uma ideia, da última semana de Jesus com seus discípulos, a Semana Santa. E Jesus está reunido com seus discípulos e eles estão dizendo assim, não entendemos o que ele está dizendo, é porque os discípulos estão com muitas dúvidas. Jesus está falando para eles que ele vai morrer. Jesus está falando para eles, eu vou morrer, vou deixar vocês. E os caras começam a ficar perdidos diante dessa tragédia, diante dessa dificuldade, da iminência dessa perda. E eles começam a ter um monte de dúvidas que você também teria, eu também teríamos. E Jesus tira um tempo para conversar com eles. E o que é interessante é que Jesus não responde todas as dúvidas dos discípulos, mas Jesus oferece um caminho. Através de um versículo muito poderoso, um versículo que impacta as nossas vidas, um versículo que eu sugiro que você realmente leia depois na sua Bíblia. João 16, 33. Sublinhe esse versículo. Esse versículo diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É um versículo curto, mas carregadíssimo de conteúdo. Primeira coisa que Jesus esclarece aqui, nesse mundo vocês terão aflições. Talvez não pareça num primeiro olhar, mas Jesus está corrigindo uma distorção de pensamento muito comum daquela época que os discípulos tinham. Os discípulos acreditavam que coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Tanto é que tem um episódio da Bíblia, em João 9, que os discípulos estão passando na frente de um cara que era cego de infância, cego de nascença. E aí, imagina que situação difícil, né? O cara era cego de nascença, nunca viu o sol, nunca viu o rosto de uma pessoa. E os discípulos perguntam para Jesus, olha só a pergunta dos caras: quem pecou? Ele ou os pais dele? E o que está de trás dessa pergunta? Essa ideia. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Então, para esse cara passar por uma situação tão difícil assim, esse cara deve ter pecado muito, ou os pais dele, já que ele é cego de nascença. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. E vai dizer que não é o pensamento que a gente tem. Quando acontece alguma coisa ruim com uma pessoa boa, a gente não fica indignado. A pessoa era tão boa, né? Fazia tudo certinho, ajudava os outros. Tinha uma família bacana, nunca dizia não para ninguém. E olha o que aconteceu. A gente não fica indignado? Por quê? Porque no nosso pensamento é isso. Coisas boas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Quando acontece uma coisa ruim com aquele político corrupto lá, aí a gente fica tranquilo, diz, tudo bem, bem feito, né? Que se faz é que se paga, né? Porque isso aqui é o que a gente acredita. E a gente acredita que isso está na Bíblia, né? Porque a Bíblia fala, você vai colher aquilo que você semear. Não é isso. Você entendeu errado.
Quando a Bíblia fala que a gente colhe o que a gente semeia, ela está dizendo que se a gente tomar boas decisões, temos maiores chances de colher coisas boas lá na nossa frente. Se tomarmos más decisões, temos grandes chances de colher coisas ruins lá na frente. Mas a Bíblia não está dizendo que por nós vivermos com Jesus, ou sermos pessoas boas, nós estamos protegidos. Ela não está falando isso, de forma nenhuma. Então, quando Jesus está dizendo, neste mundo vocês vão passar por aflições, ele está oferecendo uma explicação para as coisas ruins. Por que coisas ruins acontecem com a gente? Simplesmente porque a gente vive num mundo complicado. A gente vive num mundo que se afastou de Deus. Lá nos nossos primeiros pais, quando comeram do fruto, quando quebraram a sua relação com Deus, daquilo que nós chamamos de pecado, ali entrou o mal, a maldade, e tudo isso no mundo. Então a gente vive num mundo complicado. Então por que a gente fica doente? Não é nada de errado, não é castigo de Deus, é só porque a gente vive num mundo ruim, num mundo complicado. No mundo que quebrou a relação com Deus. Pô, a gente de repente passa por uma situação, uma crise familiar. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está me punindo por alguma coisa? Não. E perceba como esse pensamento ele é perigoso. Porque se eu acreditar que coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas ruins com pessoas ruins, e alguma coisa ruim acontece comigo, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou olhar para a minha vida e dizer, opa, realmente pisei na bola, hein? Nem tinha percebido, mas pisei na bola. E a gente afunda em amargura porque Deus está me castigando. Ou a gente olha para a nossa vida e diz, eu não fiz nada de errado. Como é que isso está acontecendo comigo? E a gente começa a achar Deus é injusto. A Bíblia no Antigo Testamento tem um livro inteiro, 42 capítulos dedicado a esse assunto. Uma pessoa moralmente boa, que passa por uma grande tragédia e passa 40 capítulos dizendo que Deus está sendo injusto. Vocês sabem quem é esse cara? Jó. O livro de Jó. E a Bíblia tem um livro inteiro no Antigo Testamento e várias passagens no Novo Testamento para dizer, não é assim. Coisas ruins acontecem. E elas podem acontecer com pessoas boas e más. Desculpa dizer. Porque a gente vive num mundo complicado. E aí eu sei que você deve estar pensando assim, tá, eu entendi, Jorge, está explicado. Mas a gente não se sente muito confortável com essa resposta, né? Pô, coisas ruins podem acontecer com qualquer um? É. Inclusive comigo? É. A gente não, é uma resposta que satisfaz intelectualmente, mas não emocionalmente. A gente fica, e agora? Eu estou lascado, então. Mas aí vem a outra parte do versículo. Pode passar lá, Lari. Pode mais uma que eu rodei bastante agora. Pode ir. Aqui. Parou. Jesus fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês tenham paz em mim. Eu venci o mundo. Você está pegando o que Jesus está dizendo aqui? Por que a gente acredita? Acompanha comigo o raciocínio. Por que eu acredito que coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas ruins com pessoas ruins? Sabe por que a gente acredita nisso? Porque nos traz segurança. A gente olha para a nossa vida e diz, eu sou uma pessoa boa. Todo mundo aos seus próprios olhos é uma pessoa boa. Inclusive, tem algumas biografias de Hitler que mostram que ele mesmo se via como uma pessoa boa. Cuidado com isso. A gente sempre se vê como uma pessoa boa. E aquilo de ruim que a gente faz é justificável, né? E aí a gente diz, não, eu sou uma pessoa boa, então não vai acontecer nada de ruim comigo. Isso nos traz segurança. Só que é uma explicação falsa e uma muleta, que quando as coisas vierem, vai tornar as coisas ainda mais complicadas. E Jesus está dizendo, não. Vocês podem se sentir seguros nesse mundo, não porque vocês têm uma explicação que deixa vocês seguros. Vocês podem se sentir seguros nesse mundo porque vocês têm a mim. Isso que Jesus está falando. E eu não vou deixar vocês nos momentos difíceis. E quando vocês passarem por alguma crise, seja de ordem financeira, pessoal, familiar, eu vou estar junto. E mesmo quando vocês estiverem diante da morte, diante do fim iminente, eu vou estar junto. E vocês vão poder ter esperança. Porque eu venci o mundo, eu venci o mal, eu venci
a morte, eu venci o pecado. E em mim, vocês podem confiar. Eu sou a âncora de vocês. E em Jesus a gente vai encontrando muitas respostas para os nossos porquês. E eu vou dizer para vocês que eu já tive muitas vezes de, cara, então foi por isso. Então foi por isso. Sabe, tem algumas coisas que a gente entende que aconteceram depois que aconteceram, e a gente diz, cara, então foi por isso. Eu já tive muitas explicações de muitos porquês. Mas eu vou ser sincero com vocês. Nem todos. Tem muitos porquês que eu não sei por que aconteceram. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Com o tempo a gente tem muitas respostas, mas não todas. E isso é importante para que a nossa segurança não esteja nas respostas, mas no professor. É isso que Jesus está querendo dizer. Ei, caminha comigo. E se você caminhar comigo, Jesus dizendo, você vai ter muitas respostas. Mas eu não vou te dar todas as respostas. Para que a tua segurança não esteja nessas respostas, ou num sistema que mentalmente te faça sentir seguro. Algumas perguntas vão ficar em aberto, para que você aprenda a confiar em mim. Essa é a ideia. Bom, mas e aí? Pode passar. E os o quês? Como é que a gente resolve? O que eu faço? Estou passando por um problema, o que eu faço? Estou passando por uma crise, o que eu faço? Aqui o versículo que Jesus nos traz, ele também traz uma resposta muito interessante. Você viu ali que ele diz assim, ó, no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Ei, eu venci o mundo significa, eu estou junto, confie em mim. E se você perceber e ler toda essa última conversa que Jesus teve com seus discípulos, que vai do 13 até o 17 de João, você vai ver que Jesus está convidando eles para mais alguma coisa. Ele está dizendo, ei, vocês que estão com tantas dúvidas, caminhem comigo, me sigam, como meus discípulos, e permaneçam em mim. Esse é o tema do capítulo 15 de João. E essas respostas vão aparecer para vocês. Então, o que Jesus está dizendo é basicamente isso aqui. Sabe, pode voltar, Lara, é o anterior mesmo. Confie em mim, me siga e permaneça em mim, que essas respostas vão ir aparecendo. E a gente vê isso na vida dos discípulos mesmos. Porque todas as dúvidas deles, conforme eles vão continuando, seguir a Jesus como seus discípulos, realmente tentando ser como Ele, vivendo a vida cristã de verdade, estudando a palavra desse Jesus, eles vão encontrando as suas respostas para as mais diferentes áreas. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho encontrado sempre de novo respostas em Jesus e na palavra para os mais diferentes questionamentos e problemas que eu tenho. Sendo sincero, eu fico impressionado, e isso sempre me impressiona de novo, como a palavra traz respostas e como Deus se comunica com a gente através da Bíblia, da oração e de pessoas que caminham com a gente. E eu já encontrei respostas para dúvidas que eu tinha em relacionamentos, para dúvidas pessoais que eu tinha. E eu acho que o que Jesus está dizendo aqui é algo muito importante, é um caminho de vida. Se a gente confiar nesse Jesus, buscarmos ser seus seguidores e permanecermos nele, caminhando com uma comunidade, em contato com a palavra, em oração, essas respostas com o tempo vão vindo. É um processo. E a cada nova curva a gente enxerga mais um pouco do caminho. Eu não sei que dúvidas você tem nutrido, que porquês você tem, que o quês você tem. Mas eu tenho plena convicção de que se você confiar nesse Jesus, segui-lo, permanecer nele, fazendo parte de uma comunidade, essas respostas com o tempo virão. Eu acho impressionante que Paulo, no livro de Efésios, ele fala algo importantíssimo. Atenção aqui, ó, atenção máxima. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Tornando um pouco mais simples, eu peguei uma outra versão da Bíblia, tá bom? A tradução A Mensagem. Olha só como ficou um pouco mais claro, olha só. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Se a gente fosse parafrasear e tornar um pouco mais fácil, a gente diria assim, ó, o que Paulo está dizendo é, Deus estaria dizendo, eu vou mostrar a minha sabedoria ao universo, inclusive ao mundo espiritual, através da igreja. Você sabia disso? A sabedoria infinita de Deus que tem resposta para todas as questões, aonde Deus decidiu colocar? Em uma pessoa que tem todas as respostas? Não. Em um aplicativo chamado ChatGPT? Não. Jesus coloca essas respostas na igreja. E a promessa é que caminhando com a comunidade, externando as nossas perguntas, a gente vai encontrando respostas. E eu queria te convidar a avaliar um pouquinho a sua vida. Como é que você tem vivido as suas perguntas? Você tem guardado para você? Não faz mais isso. Coloca as perguntas para fora. Chama alguém confiável. Se você tem essa liberdade, chame alguém aqui da comunidade. Eu tenho um tempo dedicado para conversar com vocês. Ou a Susan, outra pessoa da comunidade. Mas coloque as suas dúvidas. Mais uma, por favor. Decida fazer isso que a gente viu, confiar e seguir e permanecer em Jesus. E decida buscar as suas respostas para todas as suas questões nesse Jesus. E de uma forma especial, através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Gente, um dos meus sonhos, dos nossos sonhos como liderança dessa comunidade, é que aqui seja um lugar onde você tenha a liberdade de colocar suas perguntas, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, mas juntos, caminhando, com a graça de Deus, a gente vai encontrando respostas. Igreja é um lugar para quem busca respostas para suas perguntas. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!